No dia 30 de setembro de 1982, uma foto publicada no Jornal do Brasil causou indignação na comunidade negra organizada. A foto trazia 6 homens negros moradores de uma favela sendo humilhados, amarrados pelo pescoço e conduzidos por um policial. Uma imagem que muito lembra o tráfico de negros escravizados. No dia seguinte, o meu convidado de hoje estava discursando para uma multidão num ato público na Cinelândia, no centro do Rio, denunciando o racismo revelado pelas lentes do fotógrafo Luiz Morrier. Eu tenho o prazer de receber Marcos Romão. Ele é sociólogo, jornalista e ativista pelos direitos humanos. Marcos, é um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos começar então te mostrando esse momento, vamos relembrar. Um chicote que dá porrada em nossa alma, que não deixa marca, que nos violenta, que tenta nos forçar a nos sentirmos inferiores. E nós não somos inferiores, nem somos melhores do que ninguém. Nós somos homens. Nós somos da raça humana. E esta cobrança é que nós fazemos. Queremos que seja reconhecido o nosso direito humano. Porque se nós lutamos pela anistia, e para acessar isso, nós temos muito claro na cabeça que não é só melhorar economicamente, não. Não é só ter reformas sociais e econômicas, não. Tem que reformar, tem que mudar as cabeças que estão entranhadas de racismo. A pior forma de racismo que existe no mundo. Porque é o racismo expandido, malandro, não escrito. Falei da pouco. Aqui não precisa ter aquela lei que tem na África do Sul, que se chama Apartheid. Pela primeira vez foi fotografado o racismo velado. Então, o que mais me entristece é que essa cena da foto é uma cena que hoje em dia está muito comum, né? A gente está vendo aí quase que cotidianamente pessoas amarradas em postes, sendo linchadas e até mesmo pela população, né? Aqui foi um caso com a polícia, mas hoje a gente vê a população também tendo esse tipo de prática. Você acha que a gente está vivendo um retrocesso, Romão? Olha, primeiro quero dizer para você que é uma satisfação estar aqui com você. São 30 anos depois, né? Quanto tempo depois? Eu acho que quase isso. Deste caso, né? E na TV aqui, com mais um black feito você, feito eu. Momento histórico. É uma satisfação muito grande, porque considero isso um avanço. Porque naquele momento, eu trabalhava como sociólogo do Estado do Rio de Janeiro. Eu trabalhava na Fundação Leão XIII. Comecei em 78. Trabalhei em praticamente todas as comunidades e conjuntos habitacionais do Rio de Janeiro. Eu já via na época, como trabalhador social, como a polícia agia nas comunidades. Eu já via na época como a população massacrava as pessoas, como os linchamentos aconteciam. Esse momento foi extremamente emocionante para mim, porque eu tive que ter muita cabeça fria, 4 anos trabalhando como sociólogo nas comunidades do Estado do Rio de Janeiro, durante o período da ditadura para a abertura. A foto que estava aí foi uma assistente social, Maria Amália Dantas, que estava pegando carona num carro do JB. O jornalista que lá estava e mais o fotógrafo falaram
é uma foto, daria uma bela foto, mas não dá para parar. Ela falou, não pode parar, porque nós, sociólogos e assistentes sociais, conhecíamos todos os policiais. O carro parou e ela conversou com os policiais, eles posaram. Se vocês notarem, todas as fotos, eles estão posando, achando que estavam fazendo a coisa certa. Antes de sair no JB, eu tomei conhecimento, porque ela me avisou, nós trabalhávamos aqui na Senador Dantas. E eu falei, se eu não for para a rua, eu não trabalho nunca mais. Posso perder meu emprego, mas essa é a chance de mostrar para o mundo o que eu vejo toda semana nos conjuntos habitacionais e nas favelas do Rio de Janeiro. Isso em 1982. E aconteceu de fazermos essa demonstração e invadimos a Secretaria de Segurança. E pode-se ver no discurso que eu não estou falando contra a polícia, eu estou falando contra toda a mentalidade do nosso povo que linchava as pessoas. Hoje, quase 30 anos depois, 82, 18, 15, mais de 30 anos, se revela que esse quadro é um quadro continuado. As mudanças foram poucas na mentalidade da população do Brasil, porque não se cuidou disso. Não se cuidou da cidadania, não se cuidou do respeito humano. Todo mundo tem celular, todo mundo pode filmar a morte, mas ninguém se indigna com a morte. Todo mundo pode filmar o linchamento, mas ninguém se indigna com o linchamento. A naturalização da violência? Houve uma naturalização como se tivesse sido planejado. Não foi planejado, isso acontece. Mas o fato de não existir uma força social, uma vontade política de se falar desse assunto, de se falar do racismo, do sexismo, da homofobia, da intolerância religiosa, das coisas que fazem com que as pessoas sejam violentas de uma hora para outra. Tanto faz ser policial como cidadão comum. O que assistimos hoje acontecer em Copacabana, acontecer no subúrbio, acontecer numa favela, não há quase que não há diferença nessa violência. E esse quadro, para mim, é um quadro continuado que não se preocupou, que nós não nos preocupamos. As forças progressistas do Brasil, as forças democráticas do Brasil, não se preocuparam com isso depois da anistia. Ninguém se preocupou em formar o nosso povo para a cidadania. Nós ainda somos e atuamos como verdadeiros trogloditas. Essas imagens assim que a gente vê hoje em dia parecem imagens da Idade Média, né? Quando você para assim para pensar, você não consegue entender como que seres humanos hoje, com toda a informação que nós temos, com toda a tecnologia, na sociedade moderna que a gente vive, que a gente possa se expressar dessa forma, né? Olha, há um aprendizado. Precisa saber que há um aprendizado para isso, né? Eu estou com 62 anos hoje. Com 10 anos, eu vi o primeiro linchamento, lá no Fonseca, em Niterói. Depois, passei a ver mais. Foi com o momento que surgiram no Rio de Janeiro os Esquadrões da Morte. Esses Esquadrões da Morte depois se transformaram em esquadrões para perseguir políticos. E hoje são os grupos de extermínio. E hoje são os grupos de extermínio, hoje é quase que uma fábrica, porque ninguém cuidou disso. E essa é a preocupação que eu tenho e é onde eu trabalho, é onde eu continuo trabalhando. Pois é, eu tenho mais um vídeo aqui, que também foi um momento muito significante, um momento histórico, e que você também estava lá, não tem sua imagem, mas tem a sua voz. É maluco quem nos detesta! É maluco quem detesta essa nossa alegria!
Eles carregam ódio. Nós carregamos a chama da nossa liberdade. Nós carregamos o povo brasileiro. Quando você vê essas imagens, ouve esse áudio, o que passa na tua cabeça? Olha... Isso foi a marcha de 88. 1988. 100 anos da abolição da escravatura. 100 anos de abolição. 100 anos de abolição que estavam planejando fazer uma grande festa no Rio de Janeiro. E essa marcha daí foi contra a grande festa, que na época do governo Sarney queriam fazer para comemorar a abolição da escravatura. E foi proibida essa marcha, mas conseguimos, o movimento negro organizado do Rio de Janeiro conseguiu organizar essa marcha. E quando eu lembro desse momento daí, eu penso assim, o que nós fizemos para o Brasil? Não, isso não está em nenhum jornal, isso não está em nenhum livro de história. Mas o que a minha geração de negros fez para o Brasil é inimaginável. Qualquer estrangeiro, eu vivi tantos anos fora, qualquer estrangeiro pode saber, pode perceber o que era o Brasil de 70, o que era o Brasil de 80 e o que é o Brasil de hoje em relação aos negros. Quando eu falo, tem as violências, mas tem os avanços. O Brasil com o negro de hoje, quando eu chego aqui e dou de cara com um negro para me entrevistar, é a primeira vez no Brasil que eu sou entrevistado por um negro, numa TV pública. Sempre sou entrevistado por brancos. Isso é um avanço que nós fizemos, que nós construímos um país aberto para mais gente. Era um Brasil fechado. Era um Brasil para um ou outro preto que chegava lá. Eu que entrei na universidade, um outro lá no Rio Grande do Sul, um outro lá no outro canto. Era um Brasil muito pequenininho, era um Brasil miúdo. Era um Brasil assim que não tinha cor. Eu passava quando eu viajei pelo mundo, chegava nas embaixadas e só via fotos do Brasil, mostrando o Brasil, Ipanema, aquelas lourinhas, aquelas coisas bonitinhas e tal. Eu pensava, meu Deus do céu, isso não é o Brasil que eu conheço? Nós não existíamos. Hoje nós existimos. Hoje, se tem tantos problemas aparecendo, eu não considero que são novos os problemas. Hoje os problemas estão aparecendo porque o negro e a negra está sendo cidadão. Ele não está mais aceitando. A mesma pessoa que antes aceitava essas situações, hoje ele já está falando, pô, não pode ser assim. Tem que mudar. Só que não são 100, 150 feitos em 70. Em 70 nós éramos 200 no Brasil inteiro. Graças a pessoas como você, que hoje eu posso estar aqui e a gente tem hoje um Brasil um pouco diferente. Mas a gente continua conversando com isso daqui a pouco. Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco eu estou de volta. Fica aí porque é rapidinho, hein? Eu acho um grande avanço o Filó e a Vicky Birbeck terem conseguido arquivar durante tanto tempo a história do Brasil. Isso é o grande avanço.